Ele cobriu 6 guerras, 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, ganhou os principais prêmios de jornalismo do Brasil. As reportagens mais esperadas dos acontecimentos em todo o planeta são dele. Estou falando de Roberto Cabrini, que está aqui junto comigo. Cabrini, para mim é uma honra entrevistá-lo. Obrigado por receber nossa equipe. A honra é minha, vocês fazem um trabalho brilhante e vocês representam o que o jornalismo que atende a comunidade pode fazer em uma sociedade. Muito obrigado. Cabrini, para a gente começar essa conversa, vamos falar de uma cobertura bem recente, as enchentes no Rio Grande do Sul. Como é que foi essa cobertura para você? O que é que mais te impactou lá? Olha, eu já cobri muitos conflitos internacionais, conforme você mencionou, mas eu coloco esta cobertura como uma das mais difíceis. Por toda a situação que se apresentou, o cenário era o de uma guerra sem armas, mas uma guerra onde a gente tinha que, de fato, mostrar o que estava acontecendo com a população em um momento particularmente desafiador da mídia brasileira. Um momento onde existe uma polarização das coberturas, onde tudo acaba ficando um fla-flu, Bolsonaro contra Lula, e a gente tem que fugir disso. Como é que se foge disso? Fazendo uma cobertura que retrate estritamente a realidade, sem partidarismos e mostrando com fidelidade os acontecimentos. O que mais te marcou nesse tempo que você ficou lá no Rio Grande do Sul? O que mais me marcou foi como o cidadão comum pode fazer a diferença em um evento como esse. É um evento de uma destruição que eu jamais tinha visto, e eu já cobri de tudo nesta minha longa caminhada, mas eu nunca tinha visto uma destruição desse tipo também, nunca tinha visto um impacto tão grande do cidadão comum, o voluntário, aquela pessoa que de fato se salva e depois procura ajudar os outros a se salvarem. Então esse exemplo que a gente procurou demonstrar, essa multirão de esforços, foi algo realmente muito contagiante. Nós vimos todos os tipos de sofrimento, mas a gente tem que guardar a parte positiva. A parte positiva é a do engajamento da sociedade. Bem, em 2008 você também cobriu aqui em Santa Catarina as enchentes na região do Vale do Itajaí. Lembro de uma cena de você dentro da água, com água na região do peito, quase chegando no pescoço. Como é que foi essa cobertura para ti? A gente sempre cai na mesma história de tragédias anunciadas, de governantes que não preparam as suas comunidades para eventos dessa natureza. Até quando a gente vai cobrir eventos que obedecem a esse tipo de roteiro? Eu acho que a gente precisa avançar. As tragédias são sempre anunciadas. O Brasil pode e deve se preparar melhor, desde que discuta sem partidarizações, sem ideologização da tragédia. Bem, nós estamos em ano eleitoral, eleições municipais. Que dica que você deixa para o eleitor para fazer uma boa escolha na urna? O eleitor deve se preocupar principalmente com aquele que consegue servir a comunidade. Eu costumo dizer que quando eu entrevisto gente da esquerda, penso que eu sou da direita. Quando eu entrevisto gente da direita, penso que eu sou da esquerda. Por quê? Porque eu procuro servir a comunidade. Eu procuro, de fato, fazer as entrevistas sob o ponto de vista da sociedade. E sociedade não pode ser partidarizada. Nós não podemos eternamente ideologizar as coberturas, porque isso é algo profundamente, eu costumo dizer, emburrecedor. O Brasil precisa avançar desse tipo de natureza maniqueísta das discussões. Discussões onde sempre você acaba elegendo o bem contra o mal, e na verdade a de esquerda tem seus defeitos, a direita tem seus defeitos, mas todos devem lutar por um Brasil melhor. E o jornalismo tem que refletir estritamente isso. Bem, Cabrini, recentemente você esteve também na faixa de Gaza, onde vários massacres aconteceram. Como é que foi essa cobertura dentre tantas guerras que você já participou, já cobriu? O grande desafio nessa cobertura é conseguir mostrar os dois lados. Primeiramente, a gente se concentrou em mostrar o lado israelense. Fizemos uma cobertura histórica, tivemos acesso ao kibbutz que foi atacado, tivemos acesso, conseguimos chegar em primeiro lugar na festa rave, no local da festa rave, que foi devastada, assassinando dezenas de jovens, mas a gente precisava avançar. Avançar significava mostrar o outro lado, a perspectiva palestina. E isso foi particularmente difícil, porque a gente precisou superar preconceitos, superar fronteiras. Fomos para o lado egípcio, estivemos perto da passagem de Rafah, e lá conseguimos, de fato, fazer uma cobertura balanceada. Numa guerra, o grande perdedor é sempre a população civil.
e eu sempre procuro fazer as coberturas mostrando o quanto a população civil, aquela que não está partidarizada, aquela que não pega em armas, sofre. Então, uma cobertura para mim só tem valor quando eu consigo mostrar esse tipo de perspectiva. Agora, qual que é o limite, Cabrini, para conseguir saber até onde ir para garantir a sua segurança, a segurança da sua equipe e mesmo assim trazer uma boa reportagem? O limite nunca será totalmente claro. Numa guerra existem riscos, mas existe também a necessidade de você avançar para trazer boas informações. Você precisa avaliar a cada dia o custo-benefício de determinadas iniciativas que você tomar. Não é fácil isso, porque o cenário pode mudar rapidamente. Nenhum empregador te obriga a se arriscar. Você se arrisca porque você tem em mente que é preciso fazer um bom trabalho para que as pessoas tomem decisões melhores. O objetivo de um jornalista não é fazer com que as pessoas pensem como nós pensamos. O objetivo de um bom jornalismo é fornecer ferramentas para que as pessoas tomem melhores decisões. E num conflito como esse, que você fala de paixões e você fala de uma guerra secular, você fala de um desafio muito grande, porque facilmente você vai cair na armadilha da polarização. O que a gente procurou demonstrar é a perspectiva da população civil. Existe sofrimento do lado israelense, inocentes morreram, existe sofrimento do lado palestino, inocentes morreram também. É uma grande discussão internacional, onde os principais países, os países de fato civilizados, têm que tomar parte, mas cabe ao jornalismo mostrar a verdade sem distorções. Bem, você fez grandes entrevistas com pessoas que muitas vezes não queriam falar, não falaram com ninguém, só falaram com você. Qual dessas entrevistas mais te impressionou, mais te marcou? E você participa dessa produção para conseguir convencer o entrevistado? Totalmente. Eu parto do pressuposto que todos têm o direito de mostrar o seu lado da história. Eu lembro que teve um secretário de segurança no estado de São Paulo que costumava dizer que era um absurdo, por exemplo, se entrevistar gente ligado ao crime organizado que atua nas prisões, porque era como se você estivesse vangloriando essas pessoas. Até se descobrir que esse mesmo secretário tinha ligações incestuosas com essa mesma organização criminosa. Eu defendo o direito, de maneira veemente, de que todos têm o direito de manifestar o seu lado. Aí alguém poderá dizer, mas, puxa, você vai, às vezes, levar o lado, uma perspectiva de alguém que cometeu um ato nocivo para a sociedade, mas eu acho que a sociedade tem, inclusive, o direito de se proteger contra essas pessoas, se proteger contra malfeitores. Então, quem é que vai eleger quem pode e quem não pode dar entrevista? Porque é muito comum a gente ouvir, não, essa pessoa não deveria jamais ter o seu ponto de vista levado. Mas eu acho que a sociedade está muito mais bem servida quando você leva o conceito e a opinião, o raciocínio de todos, porque a própria sociedade vai ter o direito de se defender contra essas pessoas. A censura só é benéfica para o malfeitor, aqueles que de fato querem atingir a sociedade. Hoje, você censura porque diz que essa pessoa estaria propagando uma ideia negativa. Amanhã, você censura essa pessoa por razões políticas. E isso é que nós não podemos admitir. E nessa parte de convencer o entrevistado, você participa diretamente, de ligar, de falar com ele? Totalmente. Eu sempre digo para as pessoas as quais eu comando, nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. E sempre cumpra estritamente aquilo que você prometeu. Nós partimos sempre do pressuposto que não iremos julgar. Iremos fazer as perguntas pertinentes do ponto de vista da sociedade, mas não julgaremos. Jornalista não é juiz, jornalista não é promotor, jornalista não é delegado de polícia. Mas jornalista é imprescindível para qualquer processo de democratização da sociedade. Agora, para quem não sabe, Cabrini começou sua carreira no jornalismo esportivo. Você sente falta, Cabrini, de cobrir esporte? Olha, esporte é um grande barato, é descontraído, é engraçado, é dinâmico. E eu sinto falta das grandes coberturas. É claro que chega um determinado ponto que o esporte começa a se repetir, principalmente na cobertura, né? Mas eu até hoje faço questão de manter muitas amizades, porque as pessoas que cobrem esporte são pessoas de bem com a vida, são pessoas dinâmicas, são pessoas criativas, porque por que o esporte cria tantos grandes profissionais para outras editorias?
Porque muitas vezes, para você fugir do lugar comum, você é obrigado a criar. É muito fácil você fazer uma cobertura repetitiva de algo que tende a ser a mesma coisa sempre, se você não for criativo. É por isso que os grandes profissionais se destacam. Aqueles que conseguem mostrar em que contexto social um determinado personagem está inserido, de que forma as culturas são afetadas pelo esporte. Quando você cobre grandes eventos como Copa do Mundo, como Olimpíada, você tem uma grande oportunidade de demonstrar como diferentes civilizações, como diferentes culturas são também afetadas pelo esporte. Todo ser humano, inclusive um atleta, é claro que você tem que noticiar o que ele faz desportivamente, mas ele está inserido em um contexto. E relatar esse contexto é apaixonante. Cabrini, agora no dia 1º de maio desse ano, fez 30 anos da morte de Ayrton Senna. Você foi o primeiro jornalista a noticiar esse fato e o Ayrton Senna também era um amigo seu. O Ayrton Senna foi um divisor de águas na minha carreira, um grande amigo, aprendi muito com ele, abriu muitas portas. Ele marca o início do jornalismo investigativo em grande escala para mim. Eu fui para a Europa como correspondente internacional e estreiei, inclusive, cobrindo o assassinato do juiz Giovanni Falcone. Mas cobrir a Fórmula 1 e cobrir o Ayrton Senna era a minha prioridade. E eu exerci jornalismo investigativo, inclusive cobrindo a Fórmula 1. A morte do Ayrton Senna foi amplamente investigada por mim durante 30 anos. Eu costumo dizer que foram 30 anos de investigação. Esse foi o comentário que você mencionou. Ele reflete essas investigações. Então você cobre um evento que tem uma magnitude internacional e te traz inúmeras oportunidades de expandir os seus horizontes, desde que você saiba aproveitar. Eu soube aproveitar, mas serei sempre muito grato às portas que o Ayrton Senna me abriu e o quanto eu aprendi com ele. Cabrini, hoje em dia com a internet, celular na palma da mão, muitas pessoas recebem muitos conteúdos de pessoas que inclusive se dizem jornalistas e acabam acreditando em mentiras, as famosas fake news. Como lidar com essa situação? Como o telespectador deve pensar para conseguir ficar bem informado e não acreditar em tudo que vê? São dois aspectos. Claro que o advento das redes sociais ajuda a democratizar a informação, mas traz, como você lembrou muito bem, o advento das fake news. Como se proteger com fake news? Elegendo credibilidades. Você vai sempre encontrar um processo de seleção natural onde o verdadeiro profissional vai ser separado. O joio vai ser separado do trigo através da credibilidade das pessoas. No final do dia, quando tantos profetizam que a profissão de jornalista está acabando, porque tantos jornais impressos acabaram os seus parques industriais, eu digo sempre o seguinte: o divisor de águas é a qualidade do profissional. Então, da mesma forma que o público procura num profissional de credibilidade para distinguir se uma notícia é falsa ou verdadeira, essa credibilidade é que vai determinar se essa pessoa vai ou não prosperar na sua carreira. No final do dia, com ou sem tecnologia, eu começo a fazer televisão numa época em que você usava ainda filme preto e branco, editado na moviola, para você cobrir uma guerra. Às vezes você tinha que viajar 3.000 quilômetros para chegar até o ponto de uplink para fazer a geração do material. Eram inúmeras dificuldades. Para eu fazer uma pesquisa sobre você, para fazer uma grande entrevista contigo, eu precisava encomendar uma pesquisa que ia demorar 4, 5 dias para ficar pronta. Hoje, tudo acontece na velocidade da luz. Mas isso, no final do dia, retraz também a seguinte máxima: no final do dia, nós somos contadores de histórias. Conte uma boa história e você sempre vai ter demanda para o seu trabalho. Bem, você passou por todas as emissoras praticamente, hoje está na Record, os nossos telespectadores acompanham Câmara Record, também as grandes reportagens no Domingo Espetacular. Como é que tem sido esse período aqui na emissora? Muito gratificante. É impressionante a vocação que a Record tem com o jornalismo. É um jornalismo pulsante. Nós estamos conversando, daqui a pouco a gente pode, tanto eu quanto você, podemos estar sendo deslocados, sabemos lá onde, porque nós estamos uma emissora pulsante, uma emissora que quer trazer o melhor jornalismo e não mede esforços para que isso aconteça. É um espaço que gera sempre muita repercussão. Eu fico encantado, fico assim, impressionado como o jornalismo da Record repercute. Você anda nas ruas, as pessoas escutem as matérias, elas comentam, elas trazem informações. Por quê? Porque o DNA da Record
é jornalismo. O jornalismo da Record é um jornalismo que, de fato, pulsa. Bem, os jornalistas costumam dizer que a melhor reportagem ainda está por vir, né? Qual que é o seu sonho na televisão? Tem algo que você ainda quer fazer na TV brasileira, Cabrini? Olha, o principal é manter isso que você acabou de dizer, né? A concepção de que a melhor matéria é sempre a próxima. Eu acho que você precisa estar sempre muito preparado para cobrir eventos internacionais com muita rapidez. E a gente tem conseguido isso. Nos últimos tempos a gente cobriu guerra da Ucrânia, guerra do Afeganistão, guerra do conflito Israel e Palestina. E eu gosto muito desse espírito da Record de não medir esforço. Enquanto concorrentes, por exemplo, sequer se aproximaram do local dos acontecimentos, a Record está sempre presente, sempre procurando trazer a melhor informação. E diante desse cenário, eu me sinto muito motivado, porque sei que daqui a pouco a gente vai ter um enorme desafio, porque a emissora não mede esforços para fazer grandes reportagens. O que vai ser, sabemos lá, né? Claro que a gente sempre pensa em fazer grandes entrevistas. Eu uma vez estive próximo a entrevistar o Osama Bin Laden, não deu certo, fiz uma grande investigação, achei que estava próximo, não deu certo, mas eu já entrevistei Yasser Arafat, já entrevistei Tariq Aziz, que era o número 2 do Saddam Hussein, já entrevistei Benjamin Netanyahu, e a gente tem que estar sempre preparado para o próximo desafio, porque a nossa emissora nos possibilita isso. Tem alguém que você jamais entrevistaria, algo que você jamais faria na TV? Eu acho que todos podem e devem ser entrevistados. Quando você entrevista uma pessoa, não significa que você concorda com ela. Significa que você vai fazer questionamentos do ponto de vista da sociedade. Dito isso, eu não tenho nenhuma restrição contra qualquer tipo de entrevista, desde que ela seja feita de forma profissional. Bem, o seu livro, No Rastro da Notícia, é um manual para os jornalistas, é um dos livros mais vendidos da categoria e também curioso para aqueles telespectadores que querem aprender um pouco sobre o bastidor da nossa profissão. Olha, esse livro é muito gratificante porque eu procuro pôr o leitor do meu lado, sentindo o que eu sinto numa matéria investigativa, sentindo os meus medos, as minhas convicções, as minhas certezas, os dias de derrota, os dias de vitória. É um livro que realmente traz a pessoa para entender o que passa na mente nossa, porque para as pessoas que não fazem jornalismo, muitas vezes a gente é visto como um pouco louco, né? Quem são essas pessoas aí que de uma hora para outra saem atrás da informação? O resto da sociedade nem sempre nos entende com tanta facilidade, mas o resto da sociedade sabe da nossa importância. Eu acho que nem existe sociedade que realmente possa se democratizar sem um jornalismo atuante. E o jornalismo atuante é aquele que busca sempre a imparcialidade e busca sempre o dinamismo e a inquietação. E qual que é a sua relação, Cabrini, com Santa Catarina? Que cidades que você já visitou, tanto fazendo reportagens quanto passeando também? É melhor possível, vocês moram num verdadeiro paraíso, né? Eu acho que poucos lugares do mundo podem ser comparados com Santa Catarina. Santa Catarina, para mim, é sinônimo de sociedade evoluída, de lugar assim, onde as pessoas são profundamente acolhedoras e onde tudo é muito bonito. Eu acho que é sem dúvida um Brasil que nos orgulha. Cabrini, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Prazer foi meu, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.